Então, produto escalar ou interno, porque o produto escalar é porque os números são chamados de escalares, né, às vezes. Então você tem, reprisando, né? É a mesma coisa que no plano, você tem U, V, e aí você tem o ângulo θ entre eles. Poderia pegar assim também, mas não acrescenta nada, né? Então o produto escalar de U por V, que às vezes também é notado assim, né, é igual a norma de U, norma de V, vezes o cosseno θ. E, de novo, eu posso lembrar que eu posso chamar de projeção de V na direção de U, simplesmente a norma de V cosseno θ. Então, isso daqui é igual a norma de U vezes a projeção sobre U de V. Mas também eu poderia projetar o U aqui, e aí isso aqui seria a projeção de U sobre V, multiplicar pela norma de V, dá no mesmo. É talvez um pouco menos evidente que em R2, mas a projeção, fixado U, a projeção dos vetores sobre U, é uma aplicação que a cada vetor associa um número. A projeção sobre U é uma aplicação do conjunto dos vetores em R, que a cada V associa a norma de V cosseno θ, onde θ se refere ao ângulo de V com U. Isso é linear. Quer dizer, se você, por exemplo, se você pensa aqui o U no quadro, aí você tem o V aqui assim. O ângulo é esse. Se você multiplicar o V por T positivo, o ângulo se mantém, o cosseno do ângulo se mantém. E o tamanho sai multiplicado pelo T positivo que você multiplicou. Então, claro, né, que a projeção sobre U de TV é igual a T vezes a projeção sobre U de V. Se o T for negativo, o V passa para lá. Só que aí o cosseno passa a ser negativo. Então o tamanho de V fica multiplicado por menos T, mas o cosseno vira menos o cosseno anterior. Então também fica valendo, vamos dizer, essa igualdade aqui quando T é negativo. Se você fizer a projeção sobre U de V1 mais V2, está aqui o V1, está aqui o V2, para cá, assim. Repara que a projeção de V sobre U, ela é obtida assim, você pega aqui pela ponta do V, bota o pé do V junto com o pé do U, pela ponta do V você passa um plano perpendicular a U. Onde esse plano cortar, você mede do pé para lá, se estiver para cá é positivo, se estiver para lá é negativo. Então, se você pegar esse cara e esse cara daqui, colocar esse cara aqui ou aqui vai fazer simplesmente que o plano que você passa perpendicular a U até a origem tem um certo tamanho, que é o mesmo tamanho que é a distância entre o plano que passa por aqui e o plano que passa por aqui. Tá, vou tentar fazer um desenho que vai ficar bidimensional, mas olha aqui tem o V1, aqui tem o V2. Vou botar o U mais para cá. Então aqui, ó, tem o plano perpendicular a U que passa na ponta do V1. Esse tamanho daqui é a projeção sobre U de V1, positiva. O V2, ó, se eu pegar o V1 mais V2, V1 mais V2 vai dar aqui. Então a projeção do V1 mais V2 vai dar essa aqui, que é isso menos isso.
Mas esse cara, se você botar o V2 aqui, a projeção do V2, que negativa, é exatamente isso aqui negativo. Tá? Estou fazendo o caso ruim, que um é positivo, um é negativo, para ver se fica claro, né? Então, a projeção sobre U de V1 mais V2 é a projeção sobre U de V1 mais a projeção sobre U de V2. Bom, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para, rapidamente, tentar abandonar essa definição. Essa definição é a ideia geométrica que eu quero ter na minha cabeça, é a minha referência ao Velho Testamento. Mas eu quero que isso seja dado em termos de coordenadas. Então, bom, eu posso fixar um sistema, uma vez que eu tenho o produto escalar assim, eu tenho, os vetores serem unitários, significa que o produto escalar, o vetor é unitário se o produto escalar dele por ele mesmo dá 1. É claro que o produto escalar do vetor por ele mesmo dá o quadrado da norma dele. Porque eu achava melhor você não copiar, porque você já não está entendendo nada. Isso tudo está escrito no livro. Se você tentar prestar atenção, talvez você aprenda mais e depois lê o livro. O livro deve estar mais bem escrito do que... A gente também pode ver o vídeo depois. Bom, então, o produto escalar, se você pegar o vetor V e fizer de novo o vetor V, o ângulo dele com ele é 0. Cosseno de 0 é 1. Aí, o tamanho dele, vezes o tamanho dele, vezes o cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, vai dar o tamanho dele ao quadrado. Então, o produto escalar do vetor por ele mesmo é o quadrado da norma dele. Então, o vetor ser unitário corresponde ao produto escalar dele por ele mesmo ser 1. E dois vetores serem perpendiculares corresponde ao cosseno ser 0. Então, o produto escalar vai ser 0. Então, eu posso estabelecer a seguinte coisa: o produto escalar de U por V, provisoriamente, é tamanho de U, tamanho de V, cosseno θ. Aí, eu posso dizer que esse produto tem as propriedades que são as seguintes. Bom, primeiro, o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U, sempre. Segunda propriedade, o produto escalar de U por TV é igual a T, produto escalar de U por V. Decorre do fato de que eu já provei mostrei que para projeção essa propriedade vale. Como isso aqui, o produto escalar de U por TV é igual a norma de U vezes a projeção sobre U de TV, e essa daqui é T, projeção sobre U de V, esse vezes esse vezes esse, é o produto escalar de U por V, tem o T que sobrou aqui. Da mesma forma, se eu fizer o produto escalar de U por V1 mais V2, isso aqui é norma de U vezes a projeção sobre U de V1 mais V2. Isso daqui vai dar, como a projeção é linear, isso aqui vai dar U com a projeção sobre U de V1 mais U e agora isso daqui é U com V1 mais U com V2. Então, eu posso colocar essa terceira propriedade aqui, de U com V1 mais V2 é igual a produto escalar de U com V1 mais o produto escalar de U com V2. Para todos, para quaisquer U, V1 e V2.
E a quarta propriedade vai ser o seguinte, eu vou fixar uma base, que eu vou dizer que é a base canônica, E1, E2, E3, que vamos dizer assim, a gente sempre pode pensar da seguinte maneira, né? O E2 e o E3 estão no plano do quadro, o E2 é horizontal e o E3 é vertical. E o E1 é perpendicular ao quadro. Tá? E os três são unitários. Tá? Então, eu tenho ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui. Como eles são unitários, isso vai me dizer que E1, escalar E1 é igual a E1, a E2, escalar E2, que é igual a E3, escalar E3, que é igual a 1, e que E1 escalar E2 é igual a E2 escalar E3, que é igual a E3 escalar E1, que é igual a 0. Então, isso aqui são propriedades que eu deduzo, em que eu acredito a partir da definição. Agora, imagina que eu use a seguinte coisa, eu estabeleço um sistema de coordenadas com essa base canônica. De maneira que cada vetor V vai ser, sei lá, vamos chamar aqui de x, y, z. Isso aqui significa, na verdade, significa que pela bijeção entre o espaço dos vetores e o R3 estabelecida por essa base canônica, o vetor V é igual a x é 1, mais y é 2, mais z é 3. Tá? Então, digamos que você tem esse vetor, que você tenha dois vetores agora. Então, imaginemos assim, que você tem o vetor U é igual a x1, y1, z1. E o vetor V é igual a x2, y2, z2. E aí eu quero tentar expressar o produto escalar de U por V a partir de x1, y1, z1, x2, y2, z2. Está tudo aqui no quadro para fazer isso, né? É só eu escrever isso daqui. Isso daqui, ó, x1 é 1, mais y1 é 2, mais z1 é 3, escalar x2 é 1, mais y2 é 2, mais z2 é 3. E agora eu uso essas propriedades todas. Então, posso usar, sei lá, essa daqui para começar, né? Então, aqui, isso aqui vai ser igual a x1 é 1, mais y1 é 2, mais y3 é 3. Aqui já dando barato que a soma de vetores é associativa e comutativa, como no plano, né? Então, posso escrever isso assim. Então, agora eu separo aqui em 3. A rigor eu teria que fazer 2 etapas, mas isso aqui, x2 é 1, mais x1 é 1, mais y1 é 2, mais z1 é 3, y2 é 2, mais x1 é 1, mais y1 é 2, mais z1 é 3, z2 é 3.
Agora, bom, eu posso usar essa propriedade aqui, ó, e tirar o x2, o y2 e o z2 aqui assim. Agora, a rigor, eu tenho que usar a propriedade comutativa para trocar essa ordem, para em seguida usar essa propriedade 3, a propriedade 2, depois destrocar de novo. Mas eu vou simplesmente observar que assim como vale isso aqui, vale o 1 mais o 2v igual a o 1v mais o 2v, e que também aqui tu v é igual a t o v. Tá? Essas propriedades que estão menorzinhas são obtidas das maiores simplesmente usando a propriedade 1 uma vez e depois usando de novo para destrocar. Quer dizer, exemplo aqui, né? Tu v pela propriedade 1, isso aqui é igual a v tu. Agora, pela propriedade 2, como o t está aqui, eu posso escrever t vu. E agora, pela propriedade 1 de novo, eu posso escrever t uv. Mas não vou ficar gastando isso sempre. Então, aqui o fato agora é o seguinte, né? Eu posso abrir isso também, e aí eu vou usar agora o fato que E1 com E1 vai dar 1, E1 com E2 vai dar 0, E1 com E3 vai dar 0. Então, daqui só vai sair o x1 daqui, vezes o x2, vezes o E1 escalar E1, que é 1. Daqui, mesma coisa, você vai ter o E1 com E2 dá 0, E2 com E2 dá 1, E3 com E2 dá 0, então aqui só vai sair y1, y2 vezes 1. E daqui só vai sair, esses dois não vão dar nada, e aqui eu vou ter Z1 vezes Z2. Então, isso aqui nos permite calcular o produto escalar de dois vetores apenas usando as coordenadas de uma maneira extremamente simples, se a base for assim. Não precisa ser a base canônica. A canônica deles são assim. Se a base for assim, também dá. O que importa é que os três vetores da base sejam unitários e 2 a 2 ortogonais. Então aqui a gente pode trocar base canônica por base ortonormal. Uma base ortonormal é uma base que tem exatamente, olha só, o que está escrito aqui não está dizendo que o E2 é horizontal e o E3 é vertical. Só estou dizendo que os três vetores são unitários e 2 a 2 ortogonais, que foi o que eu usei na demonstração. Bom, então, repara, nós agora estamos na seguinte situação. Uma vez que nós fixamos uma base ortonormal, um sistema de coordenadas, uma base ortonormal, nós podemos pensar os pontos como se fossem vetores e os vetores como se fossem ternos ordenados. Portanto, os pontos também serão pensados como ternos ordenados. E nós podemos fazer, as operações com vetores também se fazem com as coordenadas. Se eu tiver o vetor U igual a x1 é 1, mais y1 é 2, mais z1
é 3. O vetor V igual a x2 é 1, mais y2 é 2, mais z2 é 3. Se eu fizer U mais V, isso vai ser x1 é 1, mais y1 é 2, mais z1 é 3, mais x2 é 1, mais y2 é 2, mais y3 é 3. E agora, usando as propriedades associativa e comutativa da soma de vetores, eu posso vamos dizer, tirar esses parênteses daqui, trocando a ordem, e ficar com x1 é 1, mais x2 é 1, mais y1 é 2, mais y2 é 2, mais z1 é 3, mais z2 é 3. E agora tem uma propriedade que também é verdadeira, é simplesmente verdadeira, né? Se eu multiplicar um número por E1, multiplicar outro número por E1 e somar, é a mesma coisa que eu somar os números e depois multiplicar. Então isso daqui eu posso escrever que é x1 mais x2 é 1 mais y1 mais y2 é 2 mais z1 mais z2 é 3. Ou seja, eu somar os vetores é a mesma coisa que eu pegar isso aqui, x1, y1, z1, somar com x2, y2, z2 e definir essa soma por x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. E aí, se ao vetor U corresponde esse, ao vetor V corresponde esse, ao vetor U mais V vai corresponder esse aqui. Da mesma forma, né, se eu fizer U igual a x é 1, mais y é 2, mais z é 3, e fizer TU, isso aqui vai ser T vezes x é 1, mais y é 2, mais z é 3. E aí é verdade que quando eu multiplico por T a soma de vetores, eu posso fazer T vezes cada uma das parcelas e depois somar. Acho que é claro para dois vetores, né? Se eu pegar aqui U, V, U mais V, se eu multiplicar esse aqui por um tanto, esse aqui pelo mesmo tanto e somar, devia ter feito um pouquinho melhor, né? Mas, T vezes esses, né? TV, TU, TV mais TU é igual a T vezes V mais U. Essencialmente semelhança, né? Então aqui eu posso pegar e multiplicar aqui, né? Fazer TX é 1 mais TY é 2 mais TZ é 3. O que significa que o vetor, se eu fizer T vezes x, y, z igual a TX, TY, TZ, multiplicar o vetor por 3 dá um vetor cujas coordenadas são obtidas por essa operação aqui. Então as operações com vetores e as operações com termos ordenados casam. Isso se chama um homomorfismo. Você tem as operações no V, as operações em R3, tem uma transformação, uma função H do V em R3, que a cada vetor V associa as suas coordenadas x, y, z, e aí operar aqui e depois levar o resultado para lá é a mesma coisa que levar cada um para lá e depois operar do lado de cá.